Olá, queridas crianças, vocês pensaram mesmo que iriam ficar sem a aula de catequese mais uma vez? De forma alguma, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, à nossa catequese de forma online. Hoje, de modo especial aqui, eu preparei Nossa Senhora Imaculada Conceição, a Mãe de Jesus, para estar conosco nessa nossa aula. E desde já um forte abraço a todos vocês, um feliz Páscoa, deste recesso que vocês tiveram da catequese, estes dias sem essa aula de catequese. E eu gostaria de saber como estão cada um de vocês, conversar com cada um de vocês, mas ainda nós iremos providenciar este momento. Mas para iniciarmos a nossa catequese, nós iremos rezar um pouco, né? Você pai, você mãe que está assistindo junto com seu filho, desde já um forte abraço a todos vocês também. Em breve nos encontraremos pessoalmente, mas iremos rezar por aqui, para darmos início à nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, nas aulas passadas aprendemos um pouco sobre a Semana Santa, a Semana Maior, o dia que Jesus morreu por nós, que ressuscitou para nos salvar e que subiu aos céus e que vai voltar para nos buscar. Foi isso basicamente que nós aprendemos. Mas na aula de hoje eu gostaria que vocês pegassem na sua apostila, lá no 19º encontro, sim, assim, os pecados capitais. Mas não vamos falar sobre os pecados capitais. Lá no 19º encontro, vocês irão passar a folhinha e vai estar aqui os discípulos de Jesus. Isso mesmo, os discípulos de Jesus. Lá no 19º encontro. No 19º encontro. Já no finalzinho da nossa apostila. Lembra que eu falei com vocês que alguns encontros nós iremos vir à frente, outros atrás, não naquela mesma ordem? Pois é, o 19º encontro, ok? O 19º encontro você vai passar uma folha e vai chegar aos discípulos de Jesus. Quem eram os discípulos de Jesus? Quais foram os discípulos de Jesus? O que é um discípulo? Vamos aprender um pouquinho hoje. Então nós vamos ver os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são os amigos de Jesus, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. No filme que vocês assistiram, vocês perceberam que Jesus tinha 12 amigos, né? 12 discípulos, 12 apóstolos. O que é isso? Jesus escolheu cada um dos seus amigos, chamou cada um. Quem eram os discípulos, os amigos de Jesus? Vamos lá? Tiago, João, Pedro, André, Mateus, Filipe, Simão, Judas, filho de Tiago, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu e Tomé. Os 12 amigos de Jesus. Vimos que um amigo de Jesus traiu ele. Um amigo que Jesus confiava traiu ele e entregou Jesus, onde Jesus foi morto e ressuscitado. Mas olha que interessante, que assim como estes 12 discípulos, eu e você também somos chamados a sermos estes discípulos. E qual era a missão do discípulo? O discípulo anunciava as maravilhas, os ensinamentos de Jesus. Então Jesus chamou cada um. O chefe desses 12 aqui era Pedro. Pedro era o chefe dos discípulos, né? Mas Jesus ia caminhando pelos vilarejos, pelas cidades. Em cada cidade, em cada lugar, ele ia chamando um discípulo desse. Pedro era pescador. Pedro estava pescando, Jesus chamou Pedro e falou: vem e segue-me. Pedro largou tudo e foi seguir Jesus. Mateus era contador. Ele cobrava dinheiro, ele contava dinheiro. Mateus, Jesus passou um dia, falou: Mateus, que chamava-se Levi, primeiro Levi, depois Jesus chamou Levi, e assim ele passou o teu nome de Mateus, né? Então Mateus estava na coletoria de impostos, falou: vem, segue-me. E tinha alguns discípulos que eram irmãos, né? Como nós vamos ver. Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, na verdade Judas Iscariote, Judas filho de Tiago, para distinguir, né? Um era Judas Iscariote. Judas Iscariote foi aquele que traiu Jesus. Mas tinha outro Judas também entre os discípulos que era o filho de Tiago. De Tiago, não Tiago
discípulo aqui, outro Tiago. O pai de Judas era Tiago. O pai do outro Judas não era Tiago, era dois Judas. Um era Judas Iscariotes e outro era Judas, irmão Tiago, para vocês entenderem assim. Mas Jesus chamou cada um. Então no seu encontro pessoal com cada um, ao passar pela cidade, chamava: vem, segue-me, ajuda-me a pastorear, ajuda-me a levar a boa nova do Evangelho, as maravilhas, os bons ensinamentos, tudo isso. Olha que bonito. Da mesma forma, como nós vimos no desenho, que Jesus reuniu todos os seus apóstolos, e eles ali cearam, partilharam pão, e depois, quando Jesus morreu, todo mundo foi para um lugar, todo mundo ficou com medo. Depois eles se reuniram de novo, porque eles ficaram com medo. Porque Jesus ensinava que era necessário amar, respeitar os seus, e eles ficaram com medo. Só que chegou o momento, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita e sobe aos céus, quem agora deve levar a boa nova? Quem agora deve levar a boa mensagem? Quem agora deve pregar o amor? Quem? São os amigos de Jesus. Os amigos que viveram ali, que aprenderam com Jesus. Eles são chamados, por isso, apóstolos, aqueles que levam a palavra, aqueles que levam os ensinamentos do Mestre. Então os discípulos deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos. E eles levam a mensagem. Que Jesus é amor, que Deus é amor, que Jesus morreu para nos salvar, que Jesus morreu e que ressuscitou e que vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Eu e você somos chamados a sermos estes discípulos, a sermos estes apóstolos, de levarmos a boa nova. E como fazer isso, Emanuel? Eu sei que o amor de Deus, que mexe e remexe, e que faz o nosso coração bater, não é verdade que nós cantamos? É este amor de Deus que nós devemos levar às outras pessoas. Lembra que eu disse na sala que Jesus não castiga ninguém? Que Jesus não castiga, Jesus não nos maltrata, Jesus só nos ama? Pois é. E Jesus no alto da cruz ainda perdoou o ladrão que estava do seu lado e falou com ele: olha, a partir de hoje ainda você vai entrar no reino dos céus. Jesus no alto da cruz olha para todos os seus e diz: Pai, ó meu Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus perdoa aqueles que o mataram. Jesus ressuscita, eleva os nossos corações aos céus para que você pudesse experimentar deste amor que é imenso, 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 imenso. Por isso, eu te convido no dia de hoje, a você desenhar aqui, ó, nesse círculozinho. Desenhe Jesus como você conhece. Você vai desenhar Jesus aqui na sua apostila como você conhece. Como assim, Emanuel? Você vai desenhar o rosto de Jesus da forma que você conhece. Um rosto bonito, alegre, sorridente. Eu quero que você desenhe aqui na nossa apostila para você ficar gravado muito, 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 muito. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo, aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, um link para você assistir um pouco sobre os discípulos de Jesus. Você vai conhecer alguns dos discípulos de Jesus. Pedro era o chefe. Quando Jesus morreu, ressuscitou, Pedro que comandava, que liderava eles. O que o Papa Francisco faz hoje? Papa Francisco, ele é Pedro. Papa Francisco, ele é Pedro. O que era Pedro naquela época? O chefe da igreja depois que Jesus morreu. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, apacenta os meus rebanhos, apacenta todo este povo. E hoje o Papa Francisco, ele representa Pedro aqui na Terra, aquele que apacenta os rebanhos de Jesus. Vocês vão entender isso um pouquinho mais à frente, quando nós explicarmos um pouco. Mas eu vou colocar aqui. E nos comentários deste vídeo, da nossa atividade, olha o que você vai fazer. Você vai, com as suas palavras, não quero você copiando a resposta do coleguinha de cima, viu? Os pais e as mães aí auxiliem. E você vai digitar. Você vai digitar com suas palavrinhas, depois de assistir o filme, né, lá dos discípulos de Jesus. Você vai simplesmente digitar lá e descrever como você experimentou este amor de Deus. Como você experimenta este amor de Deus. O que é o amor de Deus para a sua vida? Como assim?
Você enxerga o amor de Deus no seu pai, na sua mãe, no carinho? Como você experimenta esse amor de Deus? Para ficar mais claro ainda, você vai digitar aqui nos comentários, depois de assistir o filme, se você conhece, se você experimentou este amor de Deus. Você vai colocar aqui nos comentários o que é o amor de Deus para a sua vida. Por que isso? Porque somos chamados a sermos discípulos de Jesus. E não tem como ser discípulo se nós não amamos. Você vai escrever: eu conheço o amor de Deus porque meu pai e minha mãe me amam. Porque eu aprendi que o amor de Deus é maior que o amor do meu pai, maior que o amor da minha mãe. Porque Deus também ama o meu pai e minha mãe muito mais do que eu amo. O amor de Deus é superior a tudo. O amor de Deus é maior que os oceanos. O amor de Deus é maior que a terra. O amor de Deus é maior que o universo. O amor de Deus é tudo que eu tenho. E ainda que eu erre, ainda que eu cometa o maior dos erros, Deus vai continuar me amando e me perdoando se eu abro o meu coração. Você vai escrever aqui com suas palavras o amor de Deus. Como você experimentou o amor de Deus nessa catequese, quais foram os momentos. Você pode colocar os momentos. Olha, experimento o amor de Deus toda vez que eu estou na catequese, toda vez que eu estou na igreja. Eu quero que você seja criativo nesse momento. Vocês entenderam? Espero que sim. Então, para finalizar o nosso vídeo, vamos rezar um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero experimentar mais do seu amor. O seu amor que é imenso, o seu amor que é profundo, o seu amor que é grandioso. E por isso, nesta tarde, neste dia, agora, eu te agradeço por todo este amor que alcança toda a minha família. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um forte abraço, estou com muita saudade de vocês. Nossas brincadeiras, de cantar, de responder as perguntas. Se você tem alguma dúvida, só comentar aqui embaixo e nós vamos estar esclarecendo. Forte abraço, Deus nos abençoe.